A outra ordenança do pacto da criação é o casamento. Isso é uma ordenança. Casamento, você tem que se casar. Não tem como escapar. Tem que se casar. Uma segunda ordenança, aqui palavras de Palmer Robertson, uma segunda ordenança da criação, a qual afetou a vida total do homem, e como, hein? É o casamento. É uma segunda ordenança. E ele menciona, ele continua falando aqui sobre o casamento, fala bastante. Portanto, o casamento deve ser considerado como uma dimensão altamente significativa na ordenança divina da criação. Essa ordenança continua a ter a importância obrigatória para o homem na redenção. O crente é obrigado a se casar. O que diz Paulo sobre isso? Paulo diz exatamente o oposto disso, meu Deus! É exatamente o oposto que o apóstolo Paulo fala. E é isso que nos assusta. Quando vemos teólogos sérios ensinando essas coisas. 1 Coríntios no capítulo 7. Vou deixar os solteiros tranquilos. Respirem, solteiros. Fiquem tranquilos. O apóstolo Paulo fala sobre o casamento em 1 Coríntios 7. Se você tem dúvida sobre o casamento, 1 Coríntios 7 resolve todas as suas questões. Todas. 1 Coríntios 7 é uma resposta que Paulo dá a perguntas feitas pelos coríntios. Os coríntios tinham dúvidas acerca do casamento. E eles perguntaram para o apóstolo Paulo, expuseram ao apóstolo Paulo as suas dúvidas. O apóstolo Paulo então respondeu. E então nós temos aqui no capítulo 7 as respostas de Paulo acerca disso. E aqui ele deixa exalar, ele expõe aqui o que ele pensava sobre o casamento. E veja, o que o apóstolo Paulo diz é exatamente o oposto do que Palmer Robertson fala. É o oposto do que os aliancistas falam. Diz o seguinte, versículo 1, observe, aí solteiros. Quanto ao que me escrevestes, os coríntios tinham perguntado, é bom que o homem não toque em mulher. O que significa tocar em mulher? Se casar. Se casar. Talvez aqui nós tenhamos aqui um eufemismo para relações sexuais no casamento. Ele prossegue. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. É o que nós temos aqui, o ensino monogâmico do apóstolo Paulo, dizendo que isso é bom por causa da impureza. E ele prossegue, veja o versículo 7, observe. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Em que sentido? No que diz respeito à sua condição, como é que chama? Estado civil. No que diz respeito ao estado civil, ele está falando. Eu quero que todos sejam como eu sou. Solteiros. Ou talvez viúvos, não sabemos. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Um quer se casar e se casa. Outro não quer se casar, não se casa. Outro quer se casar e não se casa. E fica frustrado por resto da vida. Quem mandou ser feio? Essas coisas não são impostas por Deus sobre nós. Não é uma ordenança, não é uma determinação. Não. Isso fica para a minha avaliação pessoal, diz o apóstolo Paulo. Olha o versículo 8, aos solteiros, todos solteiros, prestem atenção. E aos solteiros e viúvos, aqui inclui viúvos também, viúvos, viúvas, uma orientação de Paulo para vocês. Digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo diz o oposto. Solteiros, o melhor é vocês não se casarem. Viúvos, viúvas, o melhor é vocês não se casarem. 9. Caso, porém, não se dominem aqui no campo da sexualidade, no campo do calor sexual, caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Qual é a única solução para desafogar a lascívia? Só tem uma solução, Paulo diz, é o casamento. Só tem isso. Falar com o pastor, aconselhamento não resolve nada. Tem que se casar. Procurar o pastor vai falar, procura uma esposa. Não tem jeito. A única saída é o casamento. Mas o apóstolo Paulo diz, se no entanto,
Você consegue ficar solteiro? Fique solteiro. É melhor. Paulo diz que é melhor.